A faxineira chega atrasada, mas ao abrir a porta, encontra o milionário desmaiado. Antes de começarmos, deixe seu comentário aqui embaixo dizendo seu nome e de onde você está nos assistindo. Queremos conhecer cada um de vocês que está prestes a embarcar nesta jornada conosco. E se você ainda não é inscrito no canal, aperte aquele botão de inscrição agora, porque histórias assim, que mexem com nossa alma e nos fazem refletir sobre a vida, você só encontra aqui. Agora sim, vamos à história. E o silêncio dentro do apartamento era diferente naquela manhã. Marina Cardoso girou a chave na fechadura com as mãos trêmulas, já ensaiando mentalmente as desculpas pelo atraso. 45 minutos. 45 minutos que poderiam custar-lhe o emprego mais importante que já tivera em seus 36 anos de vida. O metrô de Toronto havia parado por problemas técnicos e ela, sem dinheiro para um táxi, precisara esperar como todos os outros passageiros impacientes naquela plataforma gelada. A porta se abriu com um leve rangido. Marina respirou fundo, preparando-se para o sermão que certamente viria. Mas o que a esperava do outro lado era algo que jamais poderia ter imaginado. Senhor Guilherme? Sua voz ecoou pelo hall de entrada, soando mais alta do que pretendia na quietude absoluta do lugar. Nenhuma resposta. Ela fechou a porta atrás de si, notando imediatamente que algo estava errado. As cortinas ainda estavam fechadas, mergulhando o luxuoso apartamento em penumbra. Guilherme Fonseca Bittencourt sempre abria as cortinas antes das 7 da manhã. Ele dizia que a luz natural o ajudava a pensar, a planejar seus próximos movimentos no competitivo mundo dos negócios imobiliários. Marina avançou pelo corredor, seus tênis velhos fazendo pequenos ruídos contra o piso de mármore importado. Foi então que o viu. Guilherme Fonseca Bittencourt, o homem que controlava milhões em propriedades espalhadas por 5 continentes, jazia inconsciente no chão da sala de estar. Seu corpo estava posicionado de forma estranha, meio de lado, com um dos braços estendidos, como se tivesse tentado alcançar algo antes de cair. O terno impecável que sempre usava estava amassado, e sua gravata parcialmente desfeita. O coração de Marina disparou. Por um segundo interminável, ela ficou paralisada, incapaz de processar a cena diante de seus olhos. Então, o instinto falou mais alto. Senhor Guilherme! Ela correu até ele, ajoelhando-se ao seu lado. Suas mãos, calejadas de tanto trabalho, tocaram o rosto dele com cuidado. Estava quente, respirando, vivo. Um alívio imenso a invadiu, seguido imediatamente por pânico renovado. O que fazer? Chamar uma ambulância? Mas e se fosse algo que ele não quisesse que se tornasse público? Guilherme era obcecado por privacidade, sempre deixando claro que o que acontecia dentro daquelas paredes deveria permanecer ali. Marina olhou ao redor, procurando pistas. A mesa de centro estava intocada, sem copos, sem garrafas, sem nada que indicasse o que poderia ter acontecido. Os olhos dela percorreram a sala, tentando encontrar algo, qualquer coisa que explicasse por que um homem de apenas 42 anos, aparentemente saudável, estaria desacordado no chão de sua própria casa. Foi quando ela notou o pequeno frasco âmbar no chão, parcialmente escondido sob a poltrona italiana de couro. Com cuidado, Marina o pegou e leu o rótulo. Medicamento para ansiedade, prescrito pelo Dr. Henrique Almeida Rocha. Seus dedos tremeram enquanto segurava o frasco. Ela trabalhava para Guilherme havia apenas 3 meses, mas nesse período aprendera a decifrar os sinais. As noites em claro, evidenciadas pelas xícaras de café espalhadas pelo escritório. As ligações tensas que ele fazia caminhando de um lado para o outro da sala. A forma como suas mãos tremiam sutilmente quando ele pensava que ninguém estava olhando. Guilherme Fonseca Bittencourt era um homem atormentado. Ela percebera isso desde o primeiro dia.
Marina pegou seu celular antigo, aquele que vinha adiando trocar há anos, e discou para a emergência. Sua voz saiu firme, mais firme do que ela se sentia, enquanto fornecia o endereço e descrevia a situação. O atendente instruiu-a a verificar se Guilherme estava respirando normalmente e a mantê-lo aquecido até a chegada da ambulância. Ela correu até o quarto principal e pegou um cobertor de lã fina, cobrindo o corpo inerte de seu patrão. Depois, ajoelhou-se novamente ao lado dele, observando seu rosto de perto pela primeira vez. Guilherme era considerado um homem bonito. Ela ouvira as outras funcionárias do prédio comentarem. Cabelos escuros com alguns fios grisalhos nas têmporas, mandíbula forte, olhos que pareciam enxergar através das pessoas. Mas agora, inconsciente e vulnerável, ele parecia humano, apenas humano. Não o magnata implacável que ela via nas manhãs quando chegava para trabalhar, mas alguém que carregava um peso que ela só agora começava a compreender. Aguente firme, ela sussurrou, surpresa com a própria compaixão na voz. A ajuda está chegando. Os minutos se arrastaram como há horas. Marina permaneceu ali, monitorando a respiração de Guilherme, verificando seu pulso de tempos em tempos como o atendente havia instruído. Ela olhava para o celular a cada poucos segundos, ansiosa pela chegada dos paramédicos. Foi durante essa espera angustiante que seus olhos captaram algo incomum. Na mesa ao lado do sofá havia uma fotografia emoldurada que ela nunca tinha visto antes. Geralmente aquela mesa estava vazia, exceto por um abajur moderno e algum livro de negócios. Mas ali estava uma foto antiga, meio desbotada, de uma mulher jovem segurando uma criança pequena. Ambos sorriam para a câmera com uma felicidade genuína que parecia deslocada naquele apartamento sempre tão frio e impessoal. Marina não teve tempo de refletir sobre isso. O interfone tocou, anunciando a chegada dos paramédicos. 3 semanas antes daquele dia fatídico, Marina Cardoso havia subido pela primeira vez até o 42º andar do edifício Lakeshore, no coração financeiro de Toronto. Ela tinha vindo diretamente da agência de empregos, ainda processando a notícia de que havia sido selecionada para trabalhar para um dos homens mais ricos e reservados da cidade. A entrevista tinha sido rápida, quase brusca. Guilherme Fonseca Bittencourt a receber em seu escritório particular, um espaço minimalista com vista panorâmica do Lago Ontário. Ele mal olhara para ela durante os primeiros minutos, concentrado em assinar documentos enquanto fazia perguntas em tom mecânico. "A senhora tem referências?" perguntou sem levantar os olhos. "Sim, senhor. Trabalhei por 8 anos para a família Tavares em São Paulo antes de me mudar para cá. E nos últimos 2 anos, limpei escritórios comerciais no Distrito Financeiro." Ele finalmente olhou para ela, seus olhos escuros estudando-a com uma intensidade que a fez se remexer desconfortavelmente na cadeira. "Por que veio para o Canadá?" A pergunta a pegou de surpresa. Ninguém nunca perguntava isso. As pessoas simplesmente assumiam que ela, como tantos outros imigrantes, viera em busca de uma vida melhor. "Minha filha", Marina respondeu, sua voz carregando o peso de anos de sacrifício. Ela recebeu uma bolsa de estudos para a Universidade de Toronto, engenharia biomédica. Vim para dar apoio a ela para que pudesse se concentrar nos estudos sem precisar trabalhar. Algo mudou no rosto de Guilherme naquele momento. Uma sombra passou por seus olhos, tão rápida que Marina quase pensou ter imaginado. "Quantos anos ela tem?" 19. "Júlia é tudo que tenho, senhor." Guilherme assentiu lentamente, voltando sua atenção para os papéis sobre a mesa. "O trabalho é de segunda a sexta, das 7 da manhã ao meio-dia. Não quero ninguém aqui nos finais de semana. Preciso de privacidade. A senhora será responsável pela limpeza completa do apartamento, lavanderia,
e, ocasionalmente, preparar refeições simples quando eu solicitar. Não tolerarei atrasos ou trabalho mal feito. Tem alguma pergunta? Não, senhor. Ótimo. Comece amanhã. E assim começara seu trabalho para Guilherme Fonseca Bittencourt. Nas primeiras semanas, eles mal trocavam palavras. Ele saía cedo pela manhã, geralmente antes dela chegar, deixando notas sobre tarefas específicas que queria concluídas. Quando estava em casa, trancava-se no escritório com ligações intermináveis em inglês, português e ocasionalmente em francês. Ela reconhecia o sotaque de suas próprias tentativas fracassadas de aprender o idioma. Mas Marina era observadora. Era uma habilidade que desenvolvera ao longo dos anos, trabalhando em casas alheias, aprendendo a ler nas entrelinhas, a entender as pessoas através dos rastros que deixavam em seus espaços privados. E Guilherme Fonseca Bittencourt deixava muitos rastros. Havia os remédios no armário do banheiro, ansiolíticos. Ela descobrira ao pesquisar discretamente no Google. Havia as xícaras de café meio vazias, espalhadas por todo o apartamento, indicando noites de insônia. Havia os jornais financeiros marcados agressivamente com caneta vermelha, círculos e anotações raivosas nas margens. Mas havia também outras coisas. Livros de poesia escondidos na estante, entre manuais de negócios e biografias de empreendedores. Uma guitarra antiga em um canto do quarto, coberta de poeira, mas claramente bem cuidada em algum momento do passado. E aquela fotografia que ela encontrara na gaveta da escrivaninha enquanto limpava, uma mulher linda, de olhos gentis, com um sorriso que iluminava toda a imagem. Marina nunca perguntava. Não era seu lugar, mas guardava essas observações, construindo mentalmente um retrato complexo do homem para quem trabalhava. A primeira conversa real entre eles aconteceu em uma manhã chuvosa de outubro. Marina estava preparando café quando Guilherme entrou na cozinha, algo incomum para ele, que geralmente evitava qualquer interação. "Bom dia, senhor." Ela cumprimentou, continuando seu trabalho. Ele permaneceu ali, parado, olhando pela janela para a chuva que caía sobre Toronto. O silêncio se estendeu, mas não era desconfortável. Era o silêncio de alguém reunindo coragem para falar. "Marina", ele disse finalmente, sua voz mais suave do que ela já ouvira. "Como está sua filha? Os estudos?" A pergunta a surpreendeu tanto que ela quase derrubou a xícara que segurava. "Bem, senhor, Júlia está se adaptando bem. É difícil, claro. O curso é muito exigente, mas ela é forte." Guilherme assentiu, ainda olhando para a chuva. "É bom ter alguém que depende de nós, que nos dá propósito." Havia tanta dor naquelas palavras que Marina sentiu seu coração apertar. "O senhor tem família, senhor Guilherme?" Ela se arriscou a perguntar, consciente de que talvez estivesse ultrapassando limites. Ele demorou tanto para responder que ela pensou que ele simplesmente a ignoraria. "Tinha", ele disse finalmente, virando-se para encará-la. Seus olhos estavam úmidos, algo que ela nunca pensou que veria naquele homem duro. "Tinha uma esposa, Beatriz, e um filho, Lucas, mas isso foi há muito tempo." Marina não soube o que dizer. As palavras de conforto pareciam inadequadas, pequenas demais para a imensidão da dor que via refletida naquele rosto. "Sinto muito", foi tudo o que conseguiu murmurar. Guilherme acenou com a cabeça uma única vez e saiu da cozinha sem outra palavra. Mas algo mudou depois daquele dia. As barreiras começaram a cair, lenta e cuidadosamente, como gelo derretendo sob o sol tímido do inverno canadense. A ambulância levou Guilherme para o Hospital St. Michael, um dos melhores de Toronto. Marina os acompanhou, incapaz de simplesmente voltar para casa e esperar notícias. Ela ligou para Júlia, explicando rapidamente a situação e pedindo que não se preocupasse. Na sala de espera do pronto-socorro,
Marina se viu cercada por pessoas em diversos estados de ansiedade e desespero. Ela segurava sua bolsa gasta no colo, os dedos brincando nervosamente com a alça, enquanto observava os médicos e enfermeiras passarem apressados. 2 horas depois, um médico de aparência cansada se aproximou dela. "A senhora é Marina Cardoso?" "Sim, sou eu." "O senhor Bittencourt está estável. Ele teve uma crise de ansiedade severa, combinada com exaustão extrema e desidratação. O corpo simplesmente desligou. Ele precisará ficar em observação por pelo menos 24 horas. Marina exalou um suspiro de alívio profundo. "Posso vê-lo?" O médico hesitou. "A senhora é família?" "Não, eu trabalho para ele. Mas não há mais ninguém. Não há família." O médico estudou seu rosto por um momento, então assentiu. "Quarto 304. Mas ele ainda está dormindo. Os sedativos que administramos são fortes." Marina encontrou o quarto facilmente. Guilherme estava deitado na cama hospitalar, conectado a monitores que emitiam bips suaves e regulares. Ele parecia menor ali, menos imponente sem seus ternos caros e sua postura rígida. Ela puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama, surpreendendo-se com a própria decisão de ficar. Não era obrigação dela. Guilherme pagava-a para limpar seu apartamento, não para fazer vigília em hospitais. Mas algo a mantinha ali. Uma conexão que ela não conseguia nomear. As horas passaram. Marina cochilou algumas vezes, despertando sobressaltada com os sons do hospital. Foi ao anoitecer, quando as luzes do corredor começaram a se apagar, que Guilherme finalmente abriu os olhos. Ele a viu imediatamente, confusão evidente em seu rosto. "Marina?" Sua voz estava rouca. O que aconteceu?" "O senhor desmaiou." Ela explicou suavemente, aproximando-se da cama. "Encontrei o senhor no chão da sala quando cheguei para trabalhar. Chamei uma ambulância." Guilherme fechou os olhos, processando a informação. Quando os abriu novamente, havia vergonha ali. "Sinto muito que tenha visto isso. Eu não queria..." "O senhor não tem que se desculpar." Marina interrompeu. "O médico disse que foi uma crise de ansiedade. Exaustão." "O senhor tem se cuidado." Uma risada amarga escapou dos lábios dele. "Cuidar. Eu não me cuido há anos, Marina. Desde que..." Ele parou, virando o rosto para o lado. Marina tomou uma decisão. Ela puxou a cadeira mais para perto e se sentou, suas mãos pousando gentilmente sobre a grade da cama. "Desde que perdeu sua família..." Ela completou a frase que ele não conseguia terminar. Guilherme a encarou, surpresa e dor misturadas em seus olhos. "Como você sabe sobre isso?" "O senhor me contou que tinha uma esposa e um filho, que tinha passado, e vi a foto na sala essa manhã. A mulher com a criança. Era sua família, não era?" Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Guilherme, e ele não fez nenhum esforço para escondê-las. Talvez fosse o efeito dos medicamentos, ou talvez fosse simplesmente o esgotamento de anos guardando tudo dentro de si. "Beatriz", ele sussurrou. "E Lucas, minha esposa e meu filho." Marina esperou, dando-lhe espaço para falar no seu próprio ritmo. "Foi há 6 anos, Guilherme começou, sua voz quebrando. "Estávamos morando em Dubai na época. Eu tinha acabado de fechar um grande negócio, estava no topo do mundo. Beatriz sempre me dizia para desacelerar, para passar mais tempo em casa. Mas eu estava obcecado com construir um império, comprovar meu valor." Ele parou, respirando fundo antes de continuar. Era aniversário de Lucas, 7 anos. Ele implorou para que eu fosse à festa na escola, mas eu tinha uma reunião importante. Disse que compensaria no jantar. Beatriz ficou com raiva, com razão. Ela pegou Lucas e disse que iam fazer algo especial, só os dois. O ar no quarto parecia ter ficado mais pesado. Eles foram ao The Dubai Mall, aquele enorme centro comercial. Queriam ver o aquário.
Lucas era obcecado com peixes. Eu estava em minha reunião quando recebi a ligação. Houve um incêndio, um curto-circuito em uma das lojas. O pânico que se seguiu foi caótico. Pessoas correndo, empurrando. Beatriz e Lucas ficaram presos na multidão. Marina levou a mão à boca, horrorizada. Eles sobreviveram ao incêndio. Guilherme continuou, as lágrimas agora fluindo livremente. Mas Lucas foi pisoteado na confusão. 6 pessoas morreram naquele dia. Meu filho foi uma delas. Beatriz sofreu ferimentos graves. Levei-a de volta ao Brasil para tratamento, mas ela nunca se recuperou. Não fisicamente, ela ficou bem, mas mentalmente e emocionalmente, ela se foi. Ficou internada em uma clínica psiquiátrica em Belo Horizonte por 1 ano antes de pedir o divórcio. Senhor Guilherme, Ela me culpou. Ele disse simplesmente. E ela estava certa. Se eu tivesse ido à festa, se eu tivesse estado lá, talvez as coisas fossem diferentes. Talvez eu pudesse ter protegido nosso filho. Mas eu escolhi dinheiro. Escolhi negócios. E perdi tudo o que realmente importava. O silêncio que se seguiu foi profundo. Marina tinha lágrimas nos próprios olhos agora, sua mão instintivamente alcançando a de Guilherme. Ele a apertou com força como se estivesse se segurando a uma corda de salvação. É por isso que o Senhor trabalha tanto, Marina disse suavemente. É por isso que não para. O Senhor está tentando fugir da dor. Fugir, punir-me, não sei mais, Guilherme admitiu. Construí tudo isso, toda essa riqueza, mas para quê? Para quem? Não há ninguém. Estou completamente sozinho. O senhor não está sozinho, Marina disse firme. Não agora. Os dias seguintes foram transformadores. Guilherme passou 48 horas no hospital, durante as quais recebeu não apenas tratamento médico, mas também avaliação psiquiátrica. Os médicos foram claros. Ele precisava fazer mudanças drásticas em seu estilo de vida ou arriscava consequências muito piores do que um desmaio. Marina ficou com ele tanto quanto possível, ajustando seus horários para estar lá quando ele precisasse. Júlia, sua filha, apareceu uma vez, trazendo flores e palavras gentis que fizeram Guilherme chorar novamente. Algo que ele parecia estar fazendo muito ultimamente, como se anos de lágrimas contidas finalmente encontrassem saída. Quando Guilherme recebeu alta, Marina o acompanhou de volta ao apartamento. O lugar parecia diferente agora, como se a crise tivesse alterado sua própria atmosfera. Preciso fazer algumas mudanças, Guilherme disse, parado no meio da sala, onde ela o encontrara desacordado. O médico recomendou terapia, meditação, reduzir a carga de trabalho. Isso é bom, Marina encorajou. O senhor merece ter uma vida além do trabalho. Guilherme olhou para ela, uma pequena hesitação no rosto antes de falar. Marina, eu gostaria de lhe pedir algo que vai além do trabalho normal. Ela esperou, curiosa. Eu preciso de alguém para me ajudar a reaprender como viver. Não apenas sobreviver, mas realmente viver. E percebi, deitado naquela cama de hospital, que você é a pessoa mais autêntica e genuína que conheci em anos. Gostaria que você ficasse. Não apenas como funcionária, mas como amiga. Alguém que possa me lembrar do que é importante. Marina sentiu seu coração aquecer. Ela pensou em sua própria jornada, em como viera para o Canadá sozinha, deixando para trás toda uma vida no Brasil para apoiar o sonho de sua filha. Ela entendia solidão, entendia sacrifício, e agora, de alguma forma, seus caminhos haviam se cruzado com os de um homem que tinha tudo e nada ao mesmo tempo. Eu ficaria honrada, senhor Guilherme, ela respondeu. Mas com uma condição. Qual? Pare de me chamar de senhor Guilherme. Apenas Guilherme. Amigos não usam títulos. Pela primeira vez, desde que ela o conhecera, um sorriso genuíno iluminou o rosto dele.
Combinado, Marina. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças profundas. Guilherme começou terapia com a doutora Patrícia Silveira, uma psicóloga brasileira que havia se mudado para Toronto anos atrás. 2 vezes por semana, ele enfrentava seus demônios, falava sobre Lucas, sobre Beatriz, sobre a culpa que carregava como uma pedra amarrada ao pescoço. Ele reduziu sua carga de trabalho pela metade, delegando responsabilidades para parceiros de confiança. Pela primeira vez em anos, começou a sair do apartamento por razões que não envolviam negócios. Marina foi fundamental nessa transição. Ela o apresentou a pequenos prazeres que ele havia esquecido existir. Eles começaram a caminhar juntos no High Park, nas manhãs de sábado, conversando sobre tudo e nada. Guilherme conheceu Júlia adequadamente e ficou impressionado com a jovem inteligente e ambiciosa que Marina havia criado sozinha. "Você fez um trabalho incrível", ele disse a Marina em uma dessas caminhadas, observando enquanto Júlia se despedia deles para encontrar amigos da universidade. Criar uma pessoa tão extraordinária sozinha, em um país estrangeiro, trabalhando em múltiplos empregos. Você é mais forte do que eu jamais fui. "Minha força não é medida enquanto aguentamos sozinhos", Marina respondeu sabiamente. "É medida enquanto temos coragem de pedir ajuda, de admitir que não podemos fazer tudo. O senhor... Desculpe, Guilherme. Você foi forte ao aceitar que precisava mudar." Eles caminhavam entre as árvores que começavam a florescer com a chegada da primavera. Toronto estava linda naquela época do ano, ainda fria, mas com promessas de calor no ar. "Marina." Guilherme parou de caminhar, virando-se para encará-la. "Estive pensando em algo." "O que é?" "A casa onde moro é grande demais para uma pessoa só. E você me contou que divide um apartamento minúsculo com Júlia, que mal tem espaço para respirar. Eu gostaria de oferecer algo diferente." Marina franziu as sobrancelhas confusa. "Tenho outro apartamento no mesmo edifício, 3 andares abaixo do meu. Comprei há anos como investimento, mas está vazio. Quero que você e Júlia se mudem para lá, sem aluguel. Considerem meu presente, minha forma de agradecer por tudo que você fez por mim." "Guilherme, não posso aceitar isso." Marina começou, mas ele levantou a mão. "Por favor, deixe-me fazer isso. Você salvou minha vida, de mais formas do que apenas chamar aquela ambulância. Permitir que eu ajude você e sua filha seria me permitir começar a pagar uma dívida que jamais poderei quitar completamente." Marina tinha lágrimas nos olhos. Ela pensou em todas as vezes que vira Júlia estudando na pequena mesa da cozinha, porque não tinha um espaço para uma escrivaninha adequada. Pensou nas noites em que dividiam o sofá-cama, porque era tudo que podiam pagar. "Está bem", ela concordou finalmente. "Mas apenas se você nos deixar fazer algo em troca." "O quê?" "Jantares de domingo. Uma vez por semana você janta conosco. Comida de verdade, feita em casa, com conversas e risadas. Não negócios, não estresse. Apenas família." A palavra família pairou no ar entre eles, carregada de significado. Guilherme sentiu as lágrimas chegarem novamente, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão, não de dor. "Eu adoraria isso", ele disse. "Mais do que você imagina." Junho chegou com seu calor característico e com ele uma data que Guilherme vinha temendo: o aniversário de Lucas. Ele teria completado 13 anos naquele dia. Marina percebeu a mudança nele nas semanas anteriores. Guilherme ficou mais quieto, mais distante, como se estivesse se preparando para uma batalha interna. Ela não o pressionou, respeitando seu espaço, mas deixou claro que estaria lá quando ele precisasse. Na manhã do aniversário, Guilherme não saiu da cama. Marina chegou para trabalhar e encontrou o apartamento escuro, as cortinas fechadas, como naquela manhã fatídica meses atrás.
ela bateu suavemente na porta do quarto. Guilherme, posso entrar? Um longo silêncio depois. Entre. Ele estava deitado, olhando para o teto, os olhos vermelhos indicando que havia chorado. É hoje, ele disse simplesmente. Eu sei. Marina sentou-se na beira da cama. A doutora Patrícia me contou. Ela ligou ontem para ver se você estava bem. Não sei se algum dia estarei bem nesta data, Guilherme admitiu. Cada ano fica mais difícil, não mais fácil. Penso em como ele seria agora. Um adolescente. Provavelmente me dando dor de cabeça com músicas altas e pedidos para sair com amigos. Marina sorriu suavemente. Conte-me sobre ele, sobre Lucas. Você fala sobre o acidente, sobre a dor, mas nunca sobre quem ele era. Guilherme virou-se para olhá-la, surpreso com o pedido. Depois, lentamente, começou a falar. Ele era mágico. Não há outra palavra. Desde pequeno tinha essa energia contagiante. Ria de tudo. Encontrava alegria nas coisas mais simples. Era obcecado por oceanos e criaturas marinhas. Queria ser biólogo marinho quando crescesse. Beatriz costumava brincar que ele nascera na família errada, que deveria ter pais cientistas, não um empresário workaholic. As palavras fluíam agora, memórias há muito tempo guardadas finalmente encontrando voz. Ele era terrível em matemática, mas adorava ler, devorava livros de aventura e tinha esse jeito de fazer perguntas profundas que me pegavam desprevenido. Uma vez, quando tinha 5 anos, perguntou se as estrelas tinham sentimentos. Quando eu disse que não, ele replicou, "Como você sabe? Você já foi uma estrela?" Marina riu, imaginando a criança precoce. Ele se parecia com você? Não fisicamente. Tinha a aparência da mãe, mas alguns maneirismos sim. A forma como franzia as sobrancelhas quando concentrado, o jeito como tocava o queixo quando pensava. Beatriz sempre dizia que ele tinha herdado minha teimosia. Parece que ele era maravilhoso, Marina disse suavemente. Era, Guilherme concordou, as lágrimas voltando. E eu desperdicei tanto tempo com ele. Estava sempre viajando, sempre em reuniões. Há tantas noites que não li para ele antes de dormir, tantos jogos de futebol que perdi. Eu achava que teria tempo. Achava que poderia compensar tudo depois, quando os negócios estivessem estabelecidos. Mas o tempo acabou. Marina pegou a mão dele. Guilherme, olhe para mim. Ele obedeceu. Você não pode mudar o passado. Essas escolhas que fez, elas faziam sentido para você naquele momento. Você estava tentando prover, dar segurança para sua família. Sim, você perdeu tempo precioso. Mas se punir eternamente não vai trazer Lucas de volta. A única coisa que você pode fazer é honrar a memória dele, vivendo a vida que ele não pôde viver. Como faço isso? Guilherme perguntou, sua voz quebrada. Vivendo com alegria, encontrando propósito, conectando-se com pessoas. Lucas amava a vida, pelo que você me conta. A melhor forma de honrá-lo é amando a vida também. Guilherme fechou os olhos, deixando as palavras penetrarem. Então tomou uma decisão. Venha comigo. Ele se levantou da cama. Há algo que preciso fazer. Marina o seguiu enquanto ele ia até o escritório e abria uma gaveta trancada que ela nunca havia visto aberta. De dentro, ele tirou uma caixa de madeira polida. Nunca abri isso desde que me mudei para cá. Ele explicou, sentando-se no chão com a caixa no colo. Marina sentou-se ao lado dele. São coisas de Lucas, coisas que Beatriz me deu antes do divórcio. Eu não tive coragem de olhar. Com mãos tremendo, ele abriu a caixa. Dentro havia tesouros de uma vida interrompida. Desenhos infantis, fotos, um pequeno caminhão de brinquedo, um chaveiro em forma de baleia, cartas escritas em letra trêmula. Eles passaram a próxima hora indo através de cada item, Guilherme contando histórias associadas a cada um. Ele chorou, riu
E através de tudo, Marina permaneceu ao seu lado, sua presença silenciosa, um conforto. Quando terminaram, Guilherme olhou para ela com uma clareza nova nos olhos. Obrigado, ele disse, por me fazer enfrentar isso, por não me deixar fugir novamente. Sempre, Marina prometeu. O verão se desenrolou em uma série de primeiras vezes para Guilherme. Primeira vez em 6 anos que ele tirou férias, uma semana inteira sem trabalho. Marina, Júlia e ele viajaram para Montreal, explorando a cidade, comendo em restaurantes locais, rindo de tentativas desajeitadas de falar francês. Primeira vez que ele entrou em um cinema desde a morte de Lucas. Eles assistiram a uma comédia romântica boba que Júlia escolheu e Guilherme se pegou realmente divertido, esquecendo seus problemas por 2 horas abençoadas. Primeira vez que ele considerou começar de novo com relacionamentos, não românticos. Isso ainda parecia impossível, mas amizades genuínas. Marina o apresentou a seu círculo de amigos imigrantes brasileiros, e Guilherme se viu parte de churrascos nos finais de semana, conversas animadas sobre futebol e política brasileira. Mas talvez a mais significativa primeira vez veio em agosto. Guilherme estava em sua sessão de terapia semanal quando a doutora Patrícia fez uma sugestão que o paralisou. Você já considerou entrar em contato com Beatriz? Ela perguntou gentilmente. A ideia era aterrorizante. Beatriz havia deixado claro no divórcio que não queria nada com ele. Ela o culpava, e ele não podia realmente discordar. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dele ansiava por aquela conexão, por alguém que entendesse verdadeiramente o que eles haviam perdido. Ela não vai querer falar comigo, Guilherme disse. Você não sabe isso. 6 anos se passaram. As pessoas mudam, curam, evoluem. Talvez seja a hora de pelo menos tentar. Guilherme levou a ideia para Marina naquela noite, durante um de seus jantares de domingo. O que você acha? Ele perguntou depois de explicar a sugestão da terapeuta. Marina considerou cuidadosamente antes de responder. Acho que você não terá paz completa até tentar. Mesmo se ela recusar falar com você, pelo menos você saberá que tentou. E quem sabe, talvez ela precise dessa conversa tanto quanto você. Júlia, que havia se tornado uma presença constante nessas conversas, concordou. E se ela disser não, pelo menos você pode seguir em frente sabendo que fez tudo o que podia. Guilherme tomou coragem. Através de um investigador particular, ele ainda tinha recursos para isso, descobriu que Beatriz havia se mudado para Vancouver. Ela trabalhava como terapeuta ocupacional em um centro de reabilitação infantil. A ironia não passou despercebida. Ela passava seus dias ajudando crianças, tentando talvez salvar outras da forma que não pudera salvar o próprio filho. Ele escreveu uma carta, não um e-mail, mas uma carta de verdade, manuscrita, derramando seu coração no papel. Pediu desculpas, explicou sua jornada de cura, expressou esperança de que ela também tivesse encontrado paz. Incluiu seu número de telefone e endereço, deixando a decisão de contato completamente com ela. Então esperou. 2 semanas passaram sem resposta. Guilherme tentou não perder a esperança, mas era difícil. Talvez a carta tivesse sido um erro. Talvez ele devesse ter deixado o passado onde estava. Foi Marina quem atendeu o telefone do apartamento de Guilherme numa manhã chuvosa de setembro. Alô? Olá, eu estou procurando Guilherme Bittencourt. Uma voz feminina hesitante disse do outro lado da linha. Quem gostaria? Meu nome é Beatriz Fonseca. Eu recebi uma carta dele. O coração de Marina disparou. Ela cobriu o bocal do telefone e chamou Guilherme, que estava na cozinha preparando café. É para você, ela disse, os olhos arregalados. É Beatriz. A xícara quase caiu das mãos de Guilherme. Ele caminhou até o telefone como em transe, aceitando-o de Marina com mãos trêmulas. Beatriz?
Sua voz saiu como um sussurro. Oi, Guilherme, ela respondeu, sua voz mais madura do que ele lembrava, mas ainda carregando aquela suavidade familiar. Recebi sua carta. Demorei para reunir coragem para ligar. Eu não esperava que você ligasse, ele admitiu. Mas estou tão grato que o fez. Eles conversaram por quase 2 horas. Não foi fácil. Houve lágrimas, momentos de silêncio pesado, palavras difíceis ditas e ouvidas. Mas também houve algo mais. Compreensão. Perdão. Não o tipo de perdão que apaga o passado, mas o tipo que permite que ambos sigam em frente sem o peso esmagador da amargura. Beatriz explicou sua própria jornada. Os anos escuros após a morte de Lucas. A terapia intensiva. A decisão de se mudar para o outro lado do país para começar de novo. O trabalho com crianças que, embora doloroso no início, acabou se tornando sua salvação. Eu te culpei por muito tempo, ela disse honestamente. E talvez uma parte de mim sempre vá carregar isso. Mas percebi que ficar presa naquela raiva estava apenas me machucando mais. Não estava honrando Lucas. Ele não gostaria de me ver destruída assim. Eu entendo, Guilherme disse, e você tinha todo o direito de me culpar. Eu me culpei também. Ainda me culpo alguns dias, mas estou aprendendo a viver com isso, a transformar essa dor em algo mais produtivo. No final da ligação, eles concordaram em manter contato. Não havia promessas de reconciliação romântica. Muito havia acontecido para isso, mas havia algo mais valioso, a possibilidade de amizade, de conexão compartilhada com alguém que entendia verdadeiramente a magnitude da perda. Quando Guilherme desligou, ele se virou para encontrar Marina esperando com um abraço. Ele se permitiu afundar nele, deixando as lágrimas virem. Lágrimas de alívio, de cura, de possibilidades. Obrigado, ele murmurou contra o ombro dela. Por tudo, por me salvar naquela manhã, por ficar, por não desistir de mim quando eu tinha desistido de mim mesmo. É para isso que servem as famílias, Marina disse simplesmente. E era verdade. Em algum momento ao longo daqueles meses, eles haviam se tornado exatamente isso, uma família. Não tradicional, não conectada por sangue, mas por algo igualmente poderoso. Escolha, compaixão e amor incondicional. Outubro trouxe mudanças folhas e mudanças na vida de Guilherme. Ele tomou uma decisão que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Vender metade de seus negócios. A fortuna que acumulara era mais do que suficiente para várias vidas, e ele percebeu que continuar acumulando riqueza sem propósito era vazio. Com o dinheiro da venda e a redução drástica de responsabilidades empresariais, Guilherme decidiu criar algo novo. A Fundação Lucas Fonseca, dedicada a apoiar crianças de famílias imigrantes em Toronto. A fundação forneceria bolsas de estudo, programas extracurriculares e suporte psicológico para jovens tentando se adaptar a um novo país. Quero que seja um legado dele, Guilherme explicou a Marina enquanto discutiam os detalhes sobre café. Quero que o nome de Lucas seja associado a esperança e oportunidades, não apenas tragédia. Marina tinha lágrimas de orgulho nos olhos. Ele ficaria tão orgulhoso de você, ela disse. A fundação rapidamente ganhou tração. Júlia, que se apaixonara pelo projeto, ofereceu-se para ajudar nas aplicações técnicas, criando um site e sistema de gerenciamento. Beatriz, quando soube do projeto através de uma de suas conversas telefônicas regulares com Guilherme, ofereceu consultoria sobre programas de apoio psicológico. A primeira turma de bolsistas foi selecionada em dezembro. 20 crianças, de 7 a 17 anos, de 12 países diferentes. A cerimônia de premiação foi pequena, mas significativa, realizada em um salão comunitário, decorado modestamente. Guilherme ficou no palco, olhando para os rostos esperançosos daquelas crianças e seus pais. Ele pensou em Lucas, em como seria estar ali vendo seu filho crescer, alcançar seus sonhos,
A dor ainda estava lá. Sempre estaria, mas agora estava temperada com algo novo. Propósito. Esta fundação existe porque acredito no poder da educação de transformar vidas. Ele começou seu discurso, sua voz clara e firme. Mas também existe porque aprendi, da forma mais dolorosa possível, que o que realmente importa nesta vida não é quanto dinheiro acumulamos ou quantos negócios fechamos. O que importa são as vidas que tocamos, as oportunidades que criamos e o amor que compartilhamos. Ele viu Marina na primeira fila, Júlia ao seu lado, ambas sorrindo com orgulho. No fundo, conseguia jurar que via Beatriz também, que havia feito uma viagem surpresa de Vancouver para estar presente. Meu filho não está mais aqui, Guilherme continuou, sua voz quebrando ligeiramente. Mas através de vocês, através destes jovens brilhantes e cheios de potencial, ele continua vivo. Cada um de vocês carrega uma parte do sonho que Lucas tinha de fazer do mundo um lugar melhor. A audiência aplaudiu, e Guilherme sentiu algo que não sentia há anos. Paz. Não a ausência de dor, mas a capacidade de carregar essa dor ao lado de alegria, esperança e amor. A neve caía suavemente sobre Toronto naquela manhã de dezembro, transformando a cidade em um cartão postal. Marina chegou ao apartamento de Guilherme com sua chave própria. Ele havia insistido que ela tivesse uma há meses. O aroma de café fresco a recebeu, e ela sorriu ao ver Guilherme na cozinha, já vestido, mas descontraído, sem o terno rígido que costumava ser sua armadura. Bom dia, ela cumprimentou. Pronto para hoje? Nervoso, mas pronto, ele admitiu. Hoje era um dia especial. Era o aniversário de 1 ano desde aquela manhã em que Marina o encontrara desmaiado. Eles haviam decidido marcar a data não como um lembrete de crise, mas como uma celebração de renascimento. Mas havia outra razão para a ocasião ser especial. Beatriz estava chegando de Vancouver para passar 1 semana em Toronto. Era a primeira vez que ela e Guilherme se veriam pessoalmente desde o divórcio. Como você está se sentindo sobre ver Beatriz? Marina perguntou gentilmente. Bem, diferente do que eu esperava, Guilherme confessou. Conversamos tanto ao telefone nos últimos meses que quase parece que ela nunca foi embora. Mas ao mesmo tempo, somos pessoas completamente diferentes agora. Vamos ver como é pessoalmente. O aeroporto estava lotado com viajantes de final de ano. Guilherme, Marina e Júlia esperavam na área de desembarque internacional. Guilherme visivelmente ansioso. Então ele a viu. Beatriz emergiu da multidão, seu cabelo agora com fios grisalhos que ela não se incomodava em tingir, seu rosto mostrando linhas de riso e dor que não estavam lá 6 anos atrás. Ela era mais magra, mais velha, mas ainda reconhecivelmente a mulher que ele havia amado. Seus olhos se encontraram através da multidão. Por um momento, o tempo parou. Depois, ambos se moveram, encontrando-se no meio. O abraço foi longo, cheio de anos de não ditos. Quando se separaram, ambos estavam chorando. É bom ver você, Gui, Beatriz disse, usando o apelido que ninguém mais usava. É bom ver você também, Bia, ele respondeu. As apresentações foram feitas. Beatriz cumprimentou Marina calorosamente, agradecendo-a por cuidar de Guilherme, por ser a amiga que ele precisava. Júlia recebeu elogios sobre seu trabalho na fundação. A semana que se seguiu foi uma mistura de alegria, melancolia e cura. Beatriz e Guilherme visitaram lugares que costumavam frequentar quando eram casados, lugares que ele evitara por anos. Eles falaram sobre Lucas livremente pela primeira vez, compartilhando memórias sem o peso esmagador da culpa. Uma noite, sentados no apartamento de Guilherme depois de um jantar preparado por Marina, Beatriz trouxe algo que ela havia guardado por anos. Encontrei isso quando estava arrumando minhas coisas para a viagem, ela disse, entregando a Guilherme um envelope amarelado. Dentro estava um desenho de Lucas,
feito pouco antes de sua morte. Era uma imagem simples de uma família: mamãe, papai e uma criança pequena, todos segurando as mãos sob um sol sorridente. No topo, em letras trêmulas, estava escrito: Minha família feliz. Guilherme segurou o desenho com mãos tremendo, lágrimas caindo livremente. Ele nos amava. Beatriz disse suavemente. Mesmo com todos os nossos erros, com todo o tempo que você passava fora, ele nos amava e era feliz. Passei tanto tempo focando no que perdemos que esqueci de agradecer pelo que tivemos. 7 anos com aquele menino incrível. Não foi suficiente, nunca seria, mas foi real e foi lindo. Guilherme assentiu, incapaz de falar. Marina, que estava sentada discreta em um canto, sentiu seu próprio coração apertar ao testemunhar esse momento de cura profunda. Obrigado. Guilherme finalmente conseguiu dizer. Por isso, por vir, por me perdoar. Estamos perdoando um ao outro, Beatriz corrigiu. E mais importante, estamos aprendendo a perdoar a nós mesmos. Era isso que Lucas gostaria, eu acho. Que fôssemos felizes. Na véspera de Ano Novo, o grupo, Guilherme, Beatriz, Marina, Júlia e alguns dos novos amigos que Guilherme fizera, reuniu-se no apartamento para uma celebração modesta. Quando a meia-noite se aproximou, eles saíram para a varanda, observando a cidade de Toronto brilhar com luzes e fogos de artifício. Um brinde, Guilherme disse, levantando sua taça. Aos novos começos, aos que perdemos e aos que encontramos. A família. Seus olhos percorreram o grupo, em todas as suas formas inesperadas. A família. Todos ecoaram. Quando os fogos explodiram no céu, pintando a noite com cores brilhantes, Guilherme olhou ao redor para as pessoas que haviam se tornado sua âncora. Marina, que o salvara em mais formas do que uma. Júlia, que lhe mostrava que o futuro era brilhante. Beatriz, que lhe ensinou sobre perdão. E Lucas, sempre Lucas, vivendo em seu coração e agora através da fundação que levava seu nome. A vida não era perfeita. Ainda havia dias difíceis, momentos de dor aguda, memórias que doíam, mas havia também alegria, havia propósito, havia amor. E pela primeira vez em 6 anos, Guilherme Fonseca Bittencourt sentiu que estava realmente vivo, não apenas sobrevivendo, mas vivendo. Marina se aproximou dele enquanto os outros estavam distraídos com os fogos. Como você está? Ela perguntou. Guilherme sorriu, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos. Grato, ele disse simplesmente. Incrivelmente, profundamente grato. E era verdade. Pela primeira vez desde aquela manhã fatídica há 1 ano, quando Marina o encontrara desmaiado no chão de seu apartamento vazio, Guilherme não estava apenas sobrevivendo. Ele estava vivendo, realmente vivendo. Epílogo. 3 anos depois, a Fundação Lucas Fonseca cresceu além das expectativas mais otimistas. Agora operava em 5 cidades canadenses, ajudando centenas de crianças imigrantes a alcançarem seus sonhos. Marina se tornara diretora administrativa da fundação, deixando para trás os dias de limpeza. Júlia, recém-formada, trabalhava em pesquisa biomédica, mas dedicava fins de semana para programas de mentoria da fundação. Guilherme havia encontrado equilíbrio. Ainda trabalhava, mas de forma sustentável. Passava metade do ano em Toronto e metade viajando, visitando filiais da fundação, conhecendo as crianças que ajudavam. Beatriz permanecera em Vancouver, mas visitava regularmente. Ela e Guilherme não haviam se reconciliado romanticamente. Alguns capítulos da vida não podem ser reescritos, mas haviam construído uma amizade profunda, unida para sempre pela memória de seu filho. Em um domingo ensolarado de junho, Guilherme recebeu um pacote especial. Era uma carta de uma das primeiras bolsistas da fundação, uma menina síria chamada Amira, agora com 15 anos. Caro senhor, Guilherme. A carta dizia em inglês cuidadosamente escrito:
Eu queria que você soubesse que fui aceita no programa de Ciências Marinhas da Universidade de British Columbia. Vou estudar biologia marinha, graças à bolsa da Fundação Lucas. Minha família veio para o Canadá com nada. Agora tenho tudo. Obrigada por acreditar em mim. Vou fazer você e Lucas orgulhosos. Guilherme leu a carta 3 vezes, lágrimas correndo livremente. Ele a mostrou a Marina, que sorriu com orgulho. Biologia marinha, ela disse suavemente, assim como Lucas queria. Sim, Guilherme concordou. O sonho dele continua vivo. Em Amira, em todas essas crianças, ele continua fazendo diferença no mundo. Naquela noite, Guilherme ficou na varanda de seu apartamento, olhando para as estrelas que brilhavam acima de Toronto. Ele pensou na pergunta que Lucas fizera tantos anos atrás. As estrelas têm sentimentos? Eu não sei, Lucas, ele sussurrou para a noite. Mas eu gostaria de pensar que você está lá em cima, entre elas, sorrindo. Espero que você esteja orgulhoso. Espero que você saiba o quanto você é amado, o quanto sempre será. E espero que você entenda que aprendi a lição que você tentou me ensinar quando estava vivo. Que a vida é sobre as pessoas que amamos, não as coisas que acumulamos. O vento soprou suavemente, carregando suas palavras para o céu noturno. E se as estrelas tinham sentimentos, como Lucas havia perguntado há tanto tempo, Guilherme gostava de pensar que elas estavam brilhando um pouco mais forte naquela noite, aprovando a jornada que ele havia percorrido, da escuridão para a luz, do desespero para a esperança, da solidão para o amor. A vida continuava. E, finalmente, depois de anos de sobrevivência, Guilherme estava realmente vivendo ela. E assim termina a história de Guilherme e Marina, uma história sobre perda e redenção, sobre como às vezes precisamos cair completamente para aprender a nos levantar de novo. Se esta narrativa tocou seu coração, deixe seu like aqui embaixo e nos conte nos comentários. O que você faria se encontrasse alguém precisando de ajuda? Você teria a coragem e a compaixão de Marina? Não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que vão emocionar e inspirar você. Ative o sininho para não perder nenhuma de nossas narrativas. E compartilhe esta história com alguém que precisa ser lembrado de que sempre há esperança, mesmo nos momentos mais escuros. Nos vemos na próxima história. Até lá, lembrem-se, a gentileza de um estranho pode mudar uma vida inteira.